um encontro aqui no intensivo do Damásio para sua preparação para o exame de ordem. Mais uma vez, para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Surrel Júnior, sou advogado e professor aqui da casa e nós vamos conversar aí na aula de hoje sobre os principais pontos envolvendo a teoria geral dos contratos para sua prova de primeira fase para fins de exame de ordem. Mais uma vez, pessoal, deixo à sua disposição as minhas redes sociais. Se ficar qualquer dúvida, pode mandar para lá. No Instagram, @Surrel Júnior, S-U-H-E-L, Júnior, tudo junto por extenso. Mande lá, não vá para sua prova com dúvida. E como sempre aí nos nossos encontros, né? Mais uma vez aquele mantra. A melhor forma de prever o nosso futuro é construí-lo no nosso presente. Certeza que o resultado não será outro. Direito civil, gente. Olha só, meus amigos. Nós vamos conversar nessa aula sobre um tema que é bastante cobrado na primeira fase do exame de ordem, na primeira fase da FGV, que é a teoria geral dos contratos. Estudar o que são os contratos, né? Os principais princípios relacionados à atividade contratual, como que os contratos se formam, enfim. Antes da gente abordar de fato o que são os contratos, né, dentro da sua área principiológica e etc., a gente tem que partir do seguinte ponto. O que são os contratos? Como que a gente pode trazer um conceito do que sejam os contratos? É aí que está, amigos. Não há um conceito propriamente legal, ou seja, previsto no Código Civil. O Código Civil, ele passa a prever os contratos, ele passa a prever a teoria geral dos contratos a partir dos artigos 421 e seguintes. Mas ele já começa falando dos princípios, ele não traz um conceito, um contrato é isso. Mas é óbvio que eu vou trazer para vocês um conceito doutrinário até para facilitar o seu entendimento, para ser o nosso ponto de partida. Vem aqui, ó, preste atenção. Olha como o Código Civil nosso é sistematizado. A gente tem a nossa primeira parte, que é a chamada parte geral, em que o Código Civil estuda o que é pessoa, né, seja ela natural, seja ela jurídica, quando a pessoa natural adquire a sua capacidade, quando a pessoa natural morre, quando a pessoa natural efetivamente tem bens e domicílio da pessoa natural, negócio jurídico, ou seja, essa parte geral, ela se preocupa mais em estudar as pessoas. Logo na sequência, no nosso Código Civil, ele pensou o seguinte: as pessoas se relacionam. As pessoas estão se obrigando uma com as outras basicamente todos os dias. Por quê? Porque não é você que vai fazer a camisa que você veste. Não é você que planta a comida que você come. Não é você que constrói a casa onde você mora. Ou seja, as pessoas estão se obrigando umas com as outras basicamente todos os dias porque elas precisam se relacionar para o seu próprio sustento. É aí que a segunda parte do Código Civil estuda o chamado direito das obrigações, em que você estuda que é o vínculo jurídico que liga credor e devedor, numa obrigação de dar, fazer ou não fazer, que vai estudar esse vínculo obrigacional entre as pessoas. Então, parte geral, estuda a pessoa. Segunda parte, estuda as obrigações entre as pessoas. Terceira parte, responsabilidade civil, que vai estudar justamente quando as pessoas muitas vezes descumprem essas obrigações. Óbvio que a responsabilidade civil também pode ser extracontratual, por exemplo, por ato ilícito, mas uma grande parte da responsabilidade civil é estudar geralmente o descumprimento das obrigações. Então estuda as pessoas, as obrigações entre as pessoas, quando elas descumprem, responsabilidade civil. Só que, muitas vezes, essas obrigações e também a parte relacionada à responsabilidade, ela precisa estar exteriorizada em um documento. Ela precisa estar materializada em um documento. É aí que logo na sequência o Código Civil estuda os contratos. Se você for parar para pensar, os contratos nada mais são do que instrumentos que materializam uma ou mais obrigações. Todo contrato tem obrigação. O contrato é instrumento de materialização de obrigações. Então, por exemplo, se eu quero comprar o seu carro, essa é uma obrigação de dar. Eu tenho que entregar o preço e você me entregar a coisa. Uma obrigação de dar que estará materializada no contrato de compra e venda. Se eu quero que você construa a minha casa, essa é uma obrigação de fazer. Uma obrigação de fazer que estará materializada no contrato de prestação de serviços. É por isso que os contratos, queridos amigos e amigas, nada mais são do que instrumentos por meio dos quais as obrigações se materializam. Quando você pegar um contrato, entenda, é documento que está materializando uma ou mais obrigações. Muitas vezes, um contrato só, ele pode ter mais de uma obrigação sendo ali materializada. Segundo ponto, pessoal, é a gente estudar os principais princípios relacionados aos contratos. Alguns deles postos pelo nosso próprio Código Civil. Gente, preste atenção aqui. Quando a gente fala em estudar princípio, a gente fala de um ponto fundamental. Por quê? Chego a dizer que estudar princípio é mais importante do que estudar a própria lei. Porque o próprio nome diz princípio, é a origem, é a base sobre a qual toda a legislação e todo ordenamento jurídico tem que ser construído. A lei não pode ser antiprincipiológica. Se o princípio fala, vamos para esse caminho, toda lei tem que seguir esse caminho, todo ordenamento jurídico tem que seguir esse caminho. O princípio pode ir para qualquer lugar. Então, estudar princípio, você sabe basicamente o que a lei determina sobre ele. E a FGV, na primeira fase, cobra muitos princípios contratuais, até porque a maior parte deles está regulada nos artigos 421 e seguintes do nosso Código Civil. Primeiro princípio, meus amigos, é o princípio da liberdade contratual, que vem estampado no artigo 421 do Código Civil. Esse princípio, ele diz pra gente o seguinte: como regra, as pessoas são livres para contratarem. Ou seja, você contrata se você quiser, basicamente especificando as cláusulas que você quiser. As pessoas são livres para contratarem. Liberdade contratual. Só que preste atenção no seguinte, porque essa liberdade contratual hoje, ela não é mais encarada de forma irrestrita, como já foi, por exemplo, no século XIX, na origem do direito francês, em que o direito brasileiro foi muito inspirado à época. O direito francês, no início do século XIX, 1804, 1805, o Código Napoleônico, logo depois da Revolução Francesa, ele veio cumprir, ele que trouxe esse princípio da liberdade contratual. E ele veio com esse princípio da liberdade contratual de uma forma irrestrita. Falando o seguinte, as pessoas podem contratar o que quiserem, sobre o que quiserem, a hora que quiserem, liberdade contratual irrestrita. Só que foi se percebendo ao longo dos anos que também não pode ser assim. A liberdade contratual encontra balizas. A liberdade contratual encontra restrições. E vocês vão ver que essas restrições estão postas não só no Código Civil, mas quando vocês estudarem as outras áreas do direito. Porque essa teoria geral se aplica a todos os contratos, não só os contratos civis. Quer ver exemplo? Vamos pegar exemplo de contratos civis que vocês ainda vão estudar. Doação. Você é livre para doar, mas se você ter herdeiros necessários, você pode doar até metade do seu patrimônio. Olha o Código Civil colocando uma restrição à liberdade de contratar.
Compra e venda. A compra e venda de ascendente para descendente até pode acontecer, mas precisa da concordância dos outros descendentes e do cônjuge. Nesse último caso, exceto se for casado no regime da separação obrigatória. Código Civil colocando restrição à liberdade contratual. Se você pega áreas do direito do trabalho, então, gente, em que se considera que se tem hipossuficiente, que é o trabalhador, há mais restrições à liberdade contratual. Por exemplo, o trabalhador não pode abrir mão de todas as férias, mesmo que ele queira vender. Mesmo que ele queira. Tudo bem? Então, por que isso? Porque o Código Civil falou o seguinte, um outro princípio contratual é o princípio da função social, que também está previsto no artigo 421 do nosso Código Civil. Esse princípio da função social, ele fala pra gente o seguinte, os contratos não podem ter e serem estudados apenas sob a ótica das partes. Você tem que ver se ele não está afetando, infringindo o direito de terceiros ou até mesmo uma coletividade. Ele tem que cumprir uma função para a sociedade. Então, quando eu percebo que aquele contrato é maléfico à sociedade, ele vai ter restrição à liberdade contratual. Então, por exemplo, se você tem herdeiros necessários, por que o Código Civil fala que você só pode dispor de até metade do seu patrimônio a título gratuito? Para não prejudicar os herdeiros. O artigo 421 ele já vem e fala o seguinte, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social. Então nós temos a liberdade contratual, mas essa liberdade contratual, como vocês estão vendo, tudo bem? Ela é uma liberdade contratual que encontra balizas aí na função social. Tranquilo, meus amigos? Fechado? Nós temos um outro princípio, que é o princípio da pacta sunt servanda. Esse é o princípio clássico do direito contratual que diz que o contrato faz lei entre as partes. Ou seja, o contrato, como regra, ele é de cumprimento obrigatório. O contrato faz lei entre as partes. Princípio da pacta sunt servanda. Tranquilo, meus amigos? Maravilha? Próximo passo, gente. Princípio da boa-fé objetiva. E aqui, preste atenção no seguinte. Esse princípio, ele diz pra gente, as partes, quando vão celebrar a relação contratual, elas devem estar munidas de boa-fé. Só que daí, a gente pode encarar a boa-fé em duas searas, objetiva e subjetiva. Qual delas o Código Civil se importa? Se importa com a boa-fé objetiva. Não tem como o Código Civil se importar com a boa-fé subjetiva. Até porque não tem como nós aferirmos se aquela pessoa está de boa-fé subjetiva. O que importa é a boa-fé objetiva. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu seja professor de uma faculdade e tenha para com essa faculdade um contrato de trabalho. Ou seja, e a minha aula, de repente, lá é toda quinta-feira à noite. Portanto, a minha obrigação é ir toda quinta-feira à noite ministrar os encontros e a obrigação da faculdade é pagar o meu salário no final do mês, um contrato aí de prestação de serviços. O que é boa-fé objetiva? É o Código Civil analisar se eu estou indo lá cumprir esse contrato. Estou indo lá toda quinta-feira, estou dando o meu melhor, estou ministrando as aulas, isso é boa-fé objetiva. O que é boa-fé subjetiva? É o Código Civil, de repente, aferir o seguinte, vamos ver se o réu hoje está com vontade de ir lá na faculdade dar aula? Não tem como você aferir isso. Porque não tem como você entrar no anímico da gente, no pensamento da gente, pelo menos por enquanto, né? Então, o que importa é se o réu foi e cumpriu o contrato. Até porque não adianta nada ele estar de boa-fé subjetiva e não cumprir o contrato. Quer ver um exemplo? Imagine que eu acordei hoje, quinta-feira, falei assim, nossa, eu tô animadaço pra ir dar aula. Tô de boa-fé subjetiva. Aí um amigo meu me liga e fala assim, vamos jogar bola aí, cara, vai ter jogo do Corinthians hoje à noite, depois do futebol a gente assiste o jogo, já toma uma cerveja. Eu falo, nossa, verdade, né? Puxa, mas eu tenho aula. Ah, dá uma desculpa lá. Veja que eu tava de boa-fé subjetiva, mas eu não tô de boa-fé objetiva. Eu não cumpri o contrato, tô mentindo. E o que importa? É a boa-fé objetiva. Imagine o contrário. Imagine que eu acordei com dor de cabeça e falei o seguinte, poxa, vi dor de cabeça, hoje eu não tô muito afim de dar aula. Veja que eu não tô de boa-fé subjetiva. Mas mesmo assim eu vou. Falo, sacanagem, deixar os alunos, a matéria é importante. Não tô de boa-fé subjetiva, mas tô de boa-fé objetiva. O que importa é a boa-fé objetiva, meus amigos. Não importa a boa-fé subjetiva. É a conduta objetiva dos contratantes. Se objetivamente eles estão munidos e agindo de boa-fé. Tudo bem até aqui, pessoal? Maravilha? Esses 4 aí são os principais princípios que são colocados pra gente das relações contratuais, tá? Dentro da primeira fase do exame de ordem. Agora, preste atenção no seguinte, pessoal. Próximo passo sobre a teoria geral, eu quero conversar com vocês sobre a questão de revisão de cláusulas, né? Ou seja, você assina um contrato e aí, de repente, você fala o seguinte, essa cláusula aqui eu não concordo muito não, essa cláusula aqui eu vou rever. Meus amigos, um dos princípios é o pacta sunt servanda. E aí, muitas pessoas estavam assinando contratos civis e empresariais, que são contratos do direito civil, direito empresarial, por exemplo, direito empresarial, franquia, do direito civil, locação, doação, mútuo, compra e venda, comodato, e depois muitas vezes não estavam querendo cumprir esse contrato falando que tinha cláusula abusiva. Isso aqui é cláusula abusiva, não vou cumprir, né? Em 2019, nós tivemos a Lei da Liberdade Econômica, já tem aí 5 anos, né, já vai para 6 anos no nosso país, e essa Lei da Liberdade Econômica se preocupou com isso, e ela inseriu um parágrafo no artigo 421 e inseriu o 421A também para falar o seguinte, olha só, os contratos civis e empresariais presumem-se simétricos e paritários, de modo que a revisão de cláusulas deve ser medida da mais absoluta exceção. Por quê? Nos contratos civis e nos contratos empresariais, não se presume que tem hipossuficiente. Como se presume, por exemplo, nos contratos do direito do trabalho e nos contratos do direito do consumidor. Nos contratos do direito do trabalho e nos contratos do direito do consumidor, presume-se que o trabalhador e o consumidor são hipossuficientes, jurídica e economicamente. Tanto que tem garantias legais, restrições maiores às vezes contratos, e muitas vezes o consumidor e o trabalhador conseguem judicialmente a revisão de uma cláusula. Já se é efetivamente um contrato de natureza civil e um contrato de natureza empresarial, não digo que essa revisão judicial não possa acontecer, mas vai ser medida da mais absoluta exceção. Olha o que diz o 421, parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. E aí vem o 421A, que foi inserido pela Lei da Liberdade Econômica, como eu estou falando para vocês, e complementa e fala o seguinte.
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários, até a presença de elementos que justifiquem o contrário, né? Então a presunção juris tantum, relativa. Ressalvados os regimes jurídicos para leis especiais, garantindo também que, e aí vem especificações. E eles vêm cobrando isso na primeira fase do exame de ordem. Se é possível, revisão por qualquer motivo de cláusula de contrato civil empresarial. Não, meus amigos. É medida da mais absoluta exceção. Tudo bem até aqui? Maravilha? Beleza. Próximo passo sobre os contratos, sobre essa teoria geral que eu quero estudar com vocês, são as principais classificações que os contratos podem receber, dependendo da ótica que a gente os analisa, dependendo da ótica que a gente olha para eles. E muitas vezes, pessoal, dominando essas classificações, você acerta a questão não só envolvendo o direito contratual especificamente, mas envolvendo uma outra questão do direito civil que talvez esteja relacionada a essa classificação. Então, por exemplo, às vezes é uma questão envolvendo lá uma doação, mas mais relacionada ao direito de família. E aí tem uma alternativa que fala que a doação foi verbal. Aí você fala, será que a doação pode ser verbal? Então, essas classificações são fundamentais para a primeira fase do exame de ordem. Basicamente, tudo na vida a gente classifica, né? Dependendo da ótica que a gente olha para aquilo. E a gente pode classificar de uma, de duas ou de 65 maneiras diferentes, dependendo da ótica que a gente olha. Por exemplo, se você olhar o computador através do qual você está me vendo, você pode classificá-lo com relação ao preço, barato ou caro, com relação ao tamanho, grande ou pequeno, com relação à qualidade, com relação à durabilidade. Enfim, você pode ter diferentes classificações para um simples computador através do qual você está me vendo. Os contratos são a mesma coisa. Só que dependendo da classificação que o contrato recebe, isso surte reflexo na esfera jurídica. Isso surte reflexo na esfera do direito. E a primeira classificação que a gente olha para os contratos é quanto à formalidade de celebração. Preste atenção, gente. Quanto à formalidade de celebração, os contratos podem ser classificados como solenes ou formais, ou não solenes ou informais. Às vezes tem um autor que faz uma pequena diferenciação entre o que é solene formal e não solene informal, mas para fim de OAB, considere como se fosse sinônimo. Contrato solene de contrato formal e contrato não solene de contrato informal. São sinônimos, pelo amor de Deus, para fins da FGV, não vamos criar pelo em ovo, como já diria a mais fina filosofia, né? Um ponto que eu chamo a atenção para vocês e que muita gente cai empegadinha na primeira fase é falar o seguinte, essa é fácil, rapaz. Contrato solene é contrato escrito, não é isso? Errado. Contrato solene é aquele em que a legislação traz formalidades de celebração para que seja válido. E essa formalidade de celebração, ela pode ir muitas vezes além da forma escrita. Porque quando você olha os requisitos de validade do negócio jurídico, esses requisitos de validade estão previstos no artigo 104 do Código Civil, ele fala que para o negócio jurídico ser válido tem que ter partes capazes, objeto lícito, possível e determinado, forma prescrita, ou seja, prevista ou não proibida em lei. E aí, você fala o seguinte, Surreal, eu não estou entendendo. Quando você for estudar os contratos em espécie, você vai ter que analisar qual é a solenidade específica que a lei traz para aquele contrato. Às vezes ela só traz a solenidade de ser feito por forma escrita. Tudo bem, aí você faz por forma escrita. Mas às vezes, além de ser feito por forma escrita, tem uma outra solenidade. Por exemplo, direito empresarial, vocês estudam o contrato de trespasse. O artigo 1144 do Código Civil, ele fala que o trespasse, que a venda do estabelecimento empresarial, ele tem que ser feito de forma escrita, e para surtir efeito perante terceiros tem que ser averbado na junta comercial. Então veja que não é apenas a forma escrita. O trespasse, por exemplo, a formalidade dele é celebrá-lo de forma escrita e averbá-lo na junta comercial. Contrato de franquia, por exemplo, que também é um contrato empresarial, a lei fala o seguinte, ser feito por escrito, mas para surtir efeito perante terceiros, né, também é importante registrá-lo. Não na junta comercial, mas no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Com relação à marca e etc., contrato de cessão, licença de marca. Então, meus amigos, a solenidade não significa dizer necessariamente que é a forma escrita. Significa dizer que a lei exige uma formalidade para a sua celebração e muitas vezes essa formalidade vai além da forma escrita. Quer ver um outro exemplo, pessoal? É o artigo 108 do Código Civil. Se você pega o artigo 108 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte. Vou tacar aqui para vocês. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Surreal, como assim? Não entendi. Por exemplo, pessoal, se você vai comprar uma casa de 500 mil reais, não adianta você, para comprar essa casa, fazer um contrato escrito, mas por instrumento particular. Você redigir um contratinho, eu sou o vendedor, fulano de tal, comprador, preço tal. O registro de imóveis não vai registrar esse contrato. Porque para você comprar uma casa de valor superior a 30 salários mínimos, você tem que fazer escritura pública no cartório. Você tem que fazer o contrato de compra e venda por instrumento público, não por instrumento particular. Ficou claro isso, meus amigos? Então, contrato solene é aquele contrato que a lei exige determinada formalidade para que ele possa ser celebrado e muitas vezes ele vai além da forma escrita. Vamos fazer um intervalinho e a gente já volta para continuar abordando essas classificações. Grande abraço, até lá. Estamos de volta, segundo bloco do nosso encontro, vamos continuar abordando a classificação dos contratos, tudo bem? Bom, já os contratos não solenes são aqueles em que a lei não traz formalidade de celebração, podendo, inclusive, serem celebrados de forma verbal. Então, por exemplo, uma compra e venda de pequeno valor de bens móveis, a regra é a não solenidade, gente. Se a lei não especificar qual é a solenidade, significa dizer que ele é não solene. Significa dizer que ele é informal. Ou seja, que ele pode ser celebrado de forma verbal. Por que a regra é a solenidade? Até para que você tenha um maior número de relações contratuais. Imagine se todo contrato fosse solene. Imagine você indo na cantina da sua faculdade comprando uma coxinha e a lei fala o seguinte, não, isso aqui tem que ser solene, vamos lá, contrato escrito, do objeto, da coxinha, é com capilha ou vamos jogar aqui, do preço. Faz sentido, pessoal? Você vai lá na cantina, pede a coxinha, paga a coxinha e morre o assunto. É uma compra e venda, mas não solene, informal.
Tudo bem? Então a regra é não solenidade. Para ser solene, tem de necessariamente ter uma previsão na lei sobre aquela solenidade. Agora, os contratos que são não solenes, eles podem ser celebrados de forma escrita, sem problema nenhum. É que a lei não exige. Fechado? Então, primeira classificação é quanto à formalidade de celebração. Eles podem ser solenes ou não solenes. Segunda classificação, meus amigos, só para adequar aqui, pronto. Segunda classificação é quanto ao momento do cumprimento da obrigação. Porque, como eu disse para vocês, todo contrato materializa uma ou mais obrigações. E as obrigações elas têm de ser cumpridas. Quanto ao momento do cumprimento da obrigação, os contratos podem ser de execução imediata ou eles podem ser de execução continuada. Qual que é a diferença entre eles? O contrato de execução imediata é aquele em que o cumprimento da obrigação se perfaz, ou seja, se satisfaz em apenas um ato. Ele é de execução imediata. Não significa dizer que você tem que cumpri-lo hoje, pessoal. Você pode até cumpri-lo daqui a 20 dias. Mas no momento que você for cumprir a obrigação, simplesmente um ato se perfaz. Exemplo, compra e venda à vista. O exemplo da coxinha. A coxinha, a compra e venda da coxinha na cantina. Vamos lá. Com relação à formalidade, ela é não solene. Com relação ao momento do cumprimento da obrigação, ela é de execução imediata. Porque você foi, pagou a coxinha, entregou a coxinha e morreu o assunto. Já contrato de execução continuada é aquele ou aqueles, né, em que o cumprimento da obrigação se prolonga no tempo. Vamos dar alguns exemplos, gente? Locação. Geralmente a locação é de execução continuada. Você aluga um imóvel por 30 meses. Bom, todo mês você tem que pagar aluguel. O locador vai ter que deixar você lá por 30 meses. Por exemplo, prestação de serviços. Imagine, pessoal, que você contratou a Vivo para fornecer internet aí para sua casa. É um contrato de execução continuada. Porque todo mês você tem que pagar a Vivo e a Vivo tem que continuamente prestar o serviço para ti. Surreal, eu tenho um emprego, contrato de trabalho, execução continuada. Porque todo mês você recebe o salário e todo mês você está prestando o serviço. Então, se o cumprimento da obrigação se prolonga no tempo, aquele contrato é classificado como de natureza de execução continuada. Tudo bem, queridos amigos? Maravilha? Próxima classificação importante, pessoal, é quanto ao sacrifício patrimonial. Todo contrato materializa obrigação. E aí, se essa obrigação traz sacrifício patrimonial para apenas uma das partes, esse contrato é classificado como gratuito. Se traz sacrifício patrimonial para ambas as partes, esse contrato é classificado como oneroso. Contrato gratuito é aquele em que se tem sacrifício patrimonial para apenas uma das partes. Por exemplo, doação pura, comodato e etc. A doação pura, ela é tipicamente gratuita. Por quê? Você tem o doador tem sacrifício patrimonial e o donatário não. O donatário só tem acréscimo patrimonial. Comodato, vocês vão estudar que é um empréstimo gratuito sobre bem não consumível, geralmente. Então, por exemplo, se eu chego, você fala assim, Surreal, me empresta seu carro e eu empresto meu carro para ti, o comodato é gratuito, porque ele só tem sacrifício patrimonial para o comodante, que é quem está emprestando, que eu não vou poder usar o carro, mas para o comodatário não. Se eu cobrar de vocês, não é comodato mais, é locação é onerosa. Mas se tem sacrifício patrimonial para uma das partes, ele é gratuito. Já se há sacrifício patrimonial para ambos os contratantes, ele é oneroso. Por exemplo, compra e venda, locação e etc. Né? É impossível você imaginar uma compra e venda gratuita, senão não é compra e venda e doação. Não tem como você imaginar uma locação gratuita, senão não é locação, é comodato. Tá? Então, com relação ao sacrifício patrimonial, os contratos eles podem ser classificados como gratuitos ou eles podem ser classificados como onerosos. Maravilha, meus amigos? Beleza? Última classificação que eu quero estudar com vocês, gente, na verdade não é nem uma classificação propriamente, mas é uma imposição de um tipo de contrato que foi previsto no nosso Código Civil, até porque ele nasce nos costumes, são chamados contratos de adesão. Ser classificados como de adesão. E os outros contratos que não são de adesão são aqueles em que você livremente negocia as cláusulas. O que são os contratos de adesão? São aqueles em que as cláusulas vêm pré-elaboradas por um dos contratantes, não possuindo o outro amplo poderes de revisão e negociação. Eu acho que fica bem ilustrado na cabeça de todos, né? O que é efetivamente um contrato de adesão. E são muitos os contratos de adesão que nós temos hoje no nosso país. São aqueles contratos em que as cláusulas já vêm pré-estabelecidas e a gente não tem muito poder de negociação, tá? Surreal, esses contratos são nulos? Claro que não, eles são válidos até porque é previsto no nosso Código Civil. Deixa eu explicar para vocês a celeuma do contrato de adesão. Ele surge basicamente na década dos anos 1960, com a massificação do consumo, porque as pessoas começaram a consumir em massa. Consumindo em massa, pessoal, muitas empresas perceberam o seguinte, eu vou fazer os chamados contratos padrões, né, com cláusulas pré-determinadas e o cara aceita ou não. No início, muita gente fala assim, isso é um absurdo, não sei o quê, tá mitigando, né, a liberdade de revisão das cláusulas, negociação das cláusulas entre as partes. Só que com o passar dos tempos foi se percebendo que o contrato de adesão, na verdade, ele é bom, porque ele barateia principalmente serviço ao consumidor. Só como assim? Não estou entendendo. Ora, quando você assina um contrato com a TIM, é um contrato de adesão. Mas imagine se o contrato da TIM não fosse adesão. Imagine se cada um dos contratantes da TIM ela tivesse que fazer um contrato individualizado. Fala, Surreal, eu vou mandar advogado na sua casa, rapaz, vamos lá disciplinar o seu plano. Tantos gigas, o seu preço vai ser esse. O plano não seria 69, 79, seria 299. Imagine se quando você fosse contratar a internet para o seu escritório, não tivesse contrato de adesão. A Vivo, ela mandasse um advogado para negociar as cláusulas da sua internet. Imagine se quando você fosse abrir uma conta junto à instituição financeira, não tivesse um contrato de adesão. A instituição financeira tivesse que negociar cada contrato com cada um dos correntistas. O preço do serviço e dos produtos, na verdade, encarecer. Então a lei pensou o seguinte, bom, os contratos de adesão, na verdade, eles ajudam a baratear produtos e serviços, principalmente para o consumidor. Só que eu tenho que proteger também essas pessoas. E é por isso que o Código Civil protege essas pessoas no contrato de adesão.
nos artigos 423 e 24. Vamos estudar primeiro o artigo 424, que fala o seguinte: nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza jurídica. Vou dar um exemplo para vocês. Direito do consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, ele traz, por exemplo, a garantia legal de 90 dias para o consumidor, quando adquire produtos ou serviços. Queira o fornecedor, ou seja, a empresa dar ou não, tem a garantia legal. Imagina que tem um contrato de adesão que está assim: surréu, aderente, renuncia à garantia legal do CDC. Nulo. Outro exemplo. O CDC, ele prevê que o consumidor, em 7 dias, quando compra pela internet, tem direito de arrependimento. Em 7 dias, quando compra pela internet. Imagina que você está comprando lá uma televisão pela internet, num contratinho lá, que aparece no seu computador, vem lá, e o surréu aderente renuncia ao direito de arrependimento em 7 dias do CDC. Essas cláusulas, que trazem renúncia antecipada do aderente a direito que ele tem, essas são nulas. Justamente para impedir, para coibir abusos que, porventura, poderiam estar dentro dos contratos de adesão. Fechado? E um outro ponto importante, pessoal, é o artigo 423. E aqui eu considero que o nosso Código Civil, ele foi genial ao prever isso aqui nos contratos de adesão. Ele fala o seguinte: quando houver, nesses contratos, cláusulas ambíguas, ou seja, confusas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, que no caso somos nós. Como assim, surréu? Pode exemplificar? Claro. Imagine que eu vou contratar Claro TV, aí eu ligo lá para Claro e falo assim: olha, estou querendo contratar a TV aqui em casa. E aí a Claro, pessoal, ou qualquer operadora, geralmente eles têm tipo de contrato de adesão. O pacote A, pacote B, pacote C, pacote A, vem canal tal, preço é tanto, pacote B, canal tal, preço é tanto. Aí a atendente me fala lá: o pacote C vem Sport TV, vem Telecine, vem Globo News. Ele fala: legal, beleza, é esse aí que eu quero, pacote C. 119, beleza, é esse que eu quero. Ela não falou se os canais eram digitais, HD, e eu também não perguntei. Ela simplesmente falou que vinha o Telecine. Aí o cara da Claro vem aqui, instala a televisão no dia, lá instala. Eu ligo no Telecine e de fato tá pegando Telecine. Só que eu ponho no Telecine HD, aí vem lá: esse canal em HD não faz parte do seu pacote, por favor, contatar a operadora para ver. Aí eu ligo para a operadora: minha senhora, não tá funcionando o Telecine HD. Ela fala: não, mas o pacote do senhor, que é o pacote C, o Telecine analógico, o Telecine HD é no pacote B e A. Veja que ela não falou quando eu contratei, e eu também não perguntei. Tá? Não é que ela tava de má fé, simplesmente ficou ambíguo, ficou no ar. Ela vai ter que fornecer o pacote HD, pessoal. Porque se a cláusula for ambígua ou se a cláusula for contraditória, interpreta-se em favor do aderente. Agora, se ela especificou, se ela mandou um cronograma, falou: tá aqui, surréu, quais canais vem especificado lá que aquele não era HD, aí não tem jeito. Ah, surréu, mas eu não li, mas é um problema seu. Tudo bem, mas pelo amor de Deus. Agora, se ficou no ar, se eles não especificaram, se o material que eles mandaram não tem nada disso, sempre cláusulas ambíguas ou contraditórias, interpreta-se em favor do aderente. Beleza? Fechado? Superada essa fase, portanto, de classificação, já estudamos o conceito, já estudamos os princípios, já estudamos as classificações. Próximo passo é a gente estudar uma fase que é estudada pelo Código Civil, ou as fases que são estudadas pelo Código Civil, que são intituladas de formação dos contratos, né? Em que a gente estuda propriamente como os contratos se formam. E aí, gente, eu reporto vocês aos artigos 427 e seguintes do nosso Código. Volto a dizer, ler lei seca é um ponto importante para os estudos da sua primeira fase, porque muitas das alternativas corretas da FGV são transcrições de texto de lei, e a gente tem memória fotográfica. Se a gente lê aquilo na lei e aquilo aparece na nossa prova, automaticamente o nosso subconsciente nos remete à resposta correta. Então a leitura de lei seca é um ponto primordial, um ponto importante. Então leiam lei seca. Fechado? Formação dos contratos. Vamos lá. A primeira fase é uma fase que não é estudada pelo Código Civil, até porque ela não surte reflexos jurídicos. É uma fase chamada de negociações preliminares. Vamos às características dessa fase. Não é estudada pelo Código Civil, pois não surte reflexos jurídicos. É uma fase em que simplesmente as partes estão especulando sobre os parâmetros do negócio. Vamos dar exemplos, pessoal, porque sempre que a gente... Nada melhor do que explicar exemplificando, né? Vamos dar o exemplo de eu, surréu, querer comprar um apartamento na planta de uma construtora, em que a construtora é a possível vendedora e eu sou o possível comprador. Estou caminhando lá, de repente domingo, né? Vou lá caminhar na Avenida Paulista, aí viro uma travessa lá, vejo que tem lá um lançamento de um prédio, aqui vai ser um prédio tal, estúdio de tantos metros, e o metro quadrado tá esse preço. Eu falo: nossa, o prédio vai ficar legal, e o preço tá mais ou menos de acordo, né? Aí eu entro no stand lá e começo a perguntar, o vendedor me atende, vai perguntar: que legal, quando que o prédio fica pronto? 2027, que legal. Quais são as plantas? Tem de 20, 22, 28, legal. E como que eu tenho que pagar? Aí entrar, mais ou menos entrada tanto, não sei o quê. Vai ter piscina? Vai. Uma fase de negociações preliminares. Simplesmente as partes estão especulando do negócio, você está conhecendo o negócio, pelo amor de Deus. Essa parte de negociações preliminares não vincula ninguém. Simplesmente você não é obrigado a comprar o apartamento e a construtora não é obrigada a vender o apartamento, você está especulando. Ou vamos colocar uma relação jurídica mais barata, vamos assim entender. Você entra numa loja no shopping center, aí a vendedora fala assim pra você: o que eu posso te ajudar? Tô dando uma olhadinha, né? Uma olhadinha, né? Aí você fala assim, quando eu tô dando uma olhadinha, você fala: aí você pergunta: quanto é essa calça? Quanto é a negociação preliminar? Ponto final. Fechado, meus amigos? Não vincula ninguém. Por isso que o Código Civil não se preocupa em estudar a fase de negociações preliminares. É uma fase, há uma palavra que eu gosto de definir a fase de negociações preliminares: meramente especulativa. Estou dando uma olhadinha, né? É meramente especulativo. Bom, a segunda fase já é uma fase estudada pelo Código Civil, que é a fase de proposta. Aí o Código Civil já fala o seguinte: a proposta obriga o proponente.
quem propôs. Vou jogar aqui embaixo, meus amigos, para ficar melhor dividido para vocês, tá? O Código Civil ele fala o seguinte, a proposta obriga o proponente. Tá? Então, meus amigos, aí já começa a ser estudado pelo Código Civil, tanto que quem fala sobre a proposta de início já é efetivamente o artigo 427, fala assim, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Ou seja, você simplesmente especificar, isto não é uma proposta. Você especificou, aquilo não é proposta. Mas caso contrário, quando você faz uma proposta, a proposta obriga o proponente. A proposta, pessoal, ela tem que ser séria e ela tem que ser real. Suel, mas como que eu vou saber se estamos na fase de negociações preliminares e se já estamos na fase de proposta? Gente, é aí que está, né? Porque a proposta não precisa ser por escrito. Apesar de que quando ela vem por escrito dá uma segurança jurídica maior. Na prática, a linha é muito tênue. Mas é muito tênue entre você sair de negociações preliminares e ir para a proposta. E na prática, muitas vezes, judicialmente, você vai ter que provar. Se não tem nada por escrito. Se tem por escrito, fica mais fácil, mas não tem nada por escrito. Vamos voltar ao exemplo do apartamento. Estou eu lá, entrei no stand e, por enquanto, em fase de negociações preliminares. O cara fala, fica pronto 2027, vai ter piscina, vai ter sal, vai ter academia. O preço é de 260 mil, você pode pagar dessa maneira. Enquanto eu estou na fase de negociações preliminares, beleza, vou estudar, vou levar para casa, tranquilo, mas imagine que eu já me precipite. Eu falo, não, 220 é um preço justo. O cara fala, não, 220 não dá para fazer, não sei o que. 220 é um preço não. 220. Aí você fala, 220 eu fecho. Eu falo, vou levar para o meu gerente a proposta. Você fecha? 220 eu fecho. Veja que no mesmo dia, na mesma hora, você já saiu das negociações preliminares e foi para a proposta. Você chegou para a pessoa e falou, 220 eu fecho. Você fez a proposta. De um segundo para o outro. Você saiu de negociações preliminares e foi para a proposta. Se o cara fizer 220, você vai ter que comprar esse AP. Se você não comprar, pessoal, você vai ter responsabilidade civil nisso. Exceto se a outra parte não quiser cobrar de você. Não, o cara lá tá falando bravata, não vai comprar nada. Mas a proposta já obriga o proponente. O contrário, pessoal, se a construtora fala para você o preço é esse, é uma proposta, ela vai ter que fazer. Se a construtora manda para você por escrito, tá aqui a proposta, preço tanto, 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 isso efetivamente já é considerado uma proposta. Suel, e até quando eu me vinculo? Por exemplo, eu falei pro cara, 220 eu fecho, mas até quando eu tô obrigado? Aí o cara fala, então calma aí que eu vou ver com o meu gerente. Ele me responde um ano depois, o gerente concordou. Agora eu não quero mais. Até quando a proposta vincula? É aí que está, meus amigos. Nós temos que considerar se a proposta é entre presentes ou se a proposta é entre ausentes. A presença aqui não significa presença física. Entre presentes, o Código Civil entende que é aquela proposta em que os contratantes conseguem ter diálogo imediato. Não precisa efetivamente você estar fisicamente com a pessoa. Por exemplo, nesse caso da construtora, eu estou fisicamente com a pessoa, também é entre presentes. Mas vamos a um outro exemplo. Estou fazendo uma chamada de WhatsApp com o cara, de vídeo. Eu estou, de repente, em Curitiba e o cara está em São Paulo. É proposta entre presentes. Eu falo para 220, você fecha? Proposta entre presentes. Proposta em Curitiba, o cara em São Paulo. Mas não interessa. Para a gente considerar entre presentes, não é a presença física, é a presença de interlocução. Se o seu interlocutor consegue ter contigo diálogo imediato, entre presentes. Com o avanço da tecnologia, a gente vem sendo cada vez mais difícil a gente dar exemplos de proposta entre ausentes. Mas é o contrário, é aquela em que os interlocutores não têm diálogo imediato. Mas há exemplos ainda. O cara te manda um e-mail lá, ele liga para você e fala, Suel, mandei a proposta por e-mail. Quando você tiver um tempinho, você dá uma olhada e me responde. Proposta entre ausentes. Tudo bem? Então a proposta, ela pode ser entre presentes ou ela pode ser entre ausentes. Fechado até aqui, gente? E por que nós estamos falando isso? Para ver até quando a proposta obriga o proponente. Né? Porque senão o cara faz uma proposta, você faz uma proposta e fica obrigado a vida inteira. Não é assim. Vamos fazer um intervalinho, a gente volta para o terceiro bloco do nosso encontro para a gente abordar sobre isso. Grande abraço e até lá. De volta, terceiro bloco do nosso encontro aí sobre a teoria geral dos contratos. E mais uma vez, pessoal, quero deixar à sua disposição aí a minha rede social, principalmente o Instagram, tá? Que hoje basicamente vai responder a indagação que está no artigo 428 do Código Civil, né? Até quando a proposta obriga o proponente? Se você pega o artigo 428 do Código Civil, ele vai diferenciar, ele vai falar, depende, se é entre presentes ou se é entre ausentes. Por isso que eu quis especificar para vocês o que é entre presentes, o que é entre ausentes, para que depois a gente possa falar sobre ele. 428 fala o seguinte, a proposta deixa de ser obrigatória. Se feita sem prazo a pessoa presente, então é o caso de eu estar lá no estande da construtora, 220 eu fecho. Pessoa presente, feita sem prazo. Se o cara não aceitar imediatamente, se ele titubear, falar, eu vou ver, então a proposta deixou de ser obrigatória. Tudo bem até aqui? E aí o próprio Código Civil fala, também considera-se presente a proposta feita por telefone ou por meio de comunicação semelhante, que você tem interlocução direta com a pessoa. Agora, se a proposta é feita entre ausente, pessoal, não dá para aceitação ser imediata, concorda? Você tem que esperar um prazo de tempo significativo, razoável, para que a outra pessoa possa responder. Então o cara lá fala o seguinte, eu te mandei um e-mail, quando você tiver um tempinho, vê aí se você aceita a proposta. Aí suponha que ele mandou um e-mail na sexta-feira. Talvez ele tenha que aguardar sexta, sábado, domingo, segunda. Mas começa terça-feira. E aí, cara? Eu já vou ver, já vou te responder. Quinta-feira da semana seguinte. A proposta já deixou de ser obrigatória. Porque olha só, se feita a pessoa ausente, se tiver decorrido o tempo suficiente para chegar à resposta do conhecimento do proponente, o cara não fez. Ou é comum você, quando faz uma proposta entre ausentes, você colocar prazo.
proposta válida até o dia tal. Aí vai ser válida até esse dia. Inciso 3. Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Você coloca lá no e-mail, por exemplo, proposta válida até o data tal. Se o cara não te respondeu até a data tal, morreu o assunto. Ou se antes dela, simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Ou seja, é a retratação. O proponente fala, foi um erro, me desculpe, mas tem que ser chegar antes da proposta ou simultaneamente a ela. Fechado, meus amigos? Então, se a proposta é entre presentes, se não foi imediatamente aceita. Se a proposta é entre ausentes, tem que decorrer um tempo suficiente. Se você deu um prazo, tem que esperar o prazo. Não teve resposta dentro do prazo, simplesmente morreu o assunto. Maravilha? Portanto, essa é a fase de proposta. Você tem a proposta e você tem a aceitação, vamos assim dizer, do chamado oblato pelo Código Civil, que é quem recebe a proposta. Negociações preliminares, proposta. Existe uma terceira fase, pessoal, que não é uma fase obrigatória, que não aparece em todo contrato, que é a fase do chamado contrato preliminar, porque as partes já podem ir diretamente para a fase contratual. O que é a fase do contrato preliminar? Não é necessária, ela não aparece em todo o contrato. Geralmente, as partes só celebram contrato preliminar quando diz respeito a contratos de mais alto valor sobre imóveis. Por exemplo, promessa de compra e venda, que é um contrato preliminar de compra e venda. Por quê, meus amigos? Pelo seguinte, imagine a seguinte situação. Esqueça agora o imóvel na planta. Imagine que eu vou ver um imóvel pronto, tá? Vou ver uma casa que já está pronta, o vendedor coloca lá uma faixa. Vendo tratar direto com o proprietário. Eu bato lá na porta, rapaz, gostei da sua casa aí. Por enquanto, negociações preliminares. Quer entrar aqui para você conhecer, lá tem uma piscina, tem um quintal, eu reformei aqui ultimamente, troquei a parte elétrica, tá bem bacana, poxa, tá bacana mesmo. E quanto você tá pedindo? 350 mil, 400 mil, 350 mil mais ou menos. Tudo negociações preliminares. Aí eu saio da casa dele e falo, beleza, maravilha, legal. Aí, converso com a minha esposa, no dia seguinte, fala, vamos comprar? Vamos. Ligo pro cara. 320 você fecha? Opa, já saí das negociações preliminares e fui para a fase da proposta. O cara fala, fecho. Beleza, ele aceitou a proposta. Maravilha, então vou comprar. Só que a compra e venda de bens imóveis, acima de 30 salários mínimos, nesse caso ela tem que ser feita por escritura pública, certo? Só que daí, num caso como esse, eu que sou réu, fico receoso de pagar os 320 mil pro cara e ele não assinar a escritura. E por outro lado, o cara fica receoso de assinar a escritura e não receber o preço. Então o que é comum as partes fazerem num caso como esse? Vamos fazer um contrato preliminar de compra e venda, que é a chamada promessa de compra e venda. Os contratos preliminares são chamados de promessa, porque você está prometendo contratar. Eles podem recair sobre qualquer contrato, mas é o que eu estou dizendo para vocês, geralmente recai sobre aqueles contratos de imóveis de mais alto valor. Não faz sentido você fazer uma promessa de compra e venda de uma coxinha, meus amigos. Aliás, não faz sentido você fazer um contrato escrito de uma coxinha, pedir um contrato preliminar de uma coxinha, concorda comigo? Então, geralmente, são contratos de mais alto valor. Aí, nessa promessa de compra e venda, a gente vai colocar quem é o promitente vendedor, quem é o promitente comprador, qual que é o preço que foi negociado, qual que é a forma de pagamento. Então, se eu sou réu, vou pagar via Pix, como que eu vou pagar, qual que é a conta onde eu vou pagar, e a obrigação do vendedor de quando receber o preço, assinar a escritura pública. Aí as partes assinam esse contrato, a gente fica mais garantido. Porque daí, pessoal, a partir do momento que a gente assinou esse contrato, se eu paguei pro cara, o cara vai ter que fazer a escritura depois. Ele vai ter que assinar essa escritura depois. Tudo bem até aqui, meus amigos? Maravilha? Então essa é a ideia do contrato preliminar. O contrato preliminar, ele vem regulado pelos artigos, para você dar uma lida lá também, 462 e seguintes do nosso Código Civil. Você fala, Surreal, e aí, o que tem que constar no contrato preliminar? O Código Civil, ele fala o seguinte, o contrato preliminar, ele tem que constar tudo o que precisa constar no contrato principal, exceto quanto à forma. Então, numa promessa de compra e venda, você vai constar tudo o que vai constar na escritura, mas não precisa ser por escritura, pode ser por instrumento particular. Olha o que diz o 462, o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Beleza? Fechado até aqui, gente? Portanto, meus amigos, é um ponto importante essa questão dos contratos preliminares em algumas relações contratuais. Mas não precisa ter contrato preliminar, tá? Só que geralmente as pessoas fazem nessas relações para ter uma segurança jurídica maior. Negociações preliminares, fase de proposta, fase de contrato preliminar, e aí a última fase é, obviamente, a celebração do contrato. Quando as pessoas acabam efetivamente assinando esse contrato, essa relação contratual. E aí, quando assinam um contrato, pessoal, tem que seguir as formalidades que são previstas nos positivos específicos que falam dos contratos, ou em lei especial, se aquele contrato está previsto em lei especial. Maravilha? Beleza? Próximo passo, gente. Estudamos a formação dos contratos, né? Próximo passo agora, quero conversar com vocês sobre, já na fase contratual, né? Então a gente estudou conceito, classificações, princípios e a formação dos contratos. Agora, próximo passo, que já estamos numa fase contratual, quero estudar com vocês, de repente, vícios que o produto que você adquiriu pode ter nessa relação contratual, que o Código Civil chama de vícios redibitórios, tá? A questão sobre os vícios redibitórios, pessoal, elas vêm previstas nos artigos 441 a 446 do Código Civil, tá? Então, artigos 441 e seguintes do nosso Código Civil fala sobre os vícios redibitórios. O que é o vício redibitório, pessoal? É o defeito oculto na coisa que diminua o seu valor ou a torne imprópria para uso. A coisa veio viciada. Aquele contrato, o objeto daquele contrato veio viciado. Tudo bem? E aí, para você alegar o vício redibitório, meus amigos, simplesmente o defeito da coisa tem que torná-la imprópria para uso ou tem que diminuir o seu valor. Então, olha só.
A coisa recebida em virtude de contrato comutativo é aquele contrato em que ambas as partes basicamente já sabem quais são as suas obrigações. Por exemplo, a compra e venda. Pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos. Então, quando se fala em vício redibitório, fala-se em defeito oculto. Então, por exemplo, gente, você vai comprar um carro de uma pessoa. E aí, tem um baita de um arranhado na lataria. E aí o cara fala, vem aqui que eu vou te mostrar o carro. Você vai lá e vê o carro. Você está vendo o arranhado. Você já deveria levá-lo em consideração se você vai comprar ou não, ou comprando, quanto você vai pagar ou descontar por esse arranhão. Aí numa situação como essa, não pode você, 15 dias depois, 10 dias depois, falar para o rapaz, olha, meu amigo, vício redibitório aqui, diminuiu o preço do carro. Meu amigo, o arranhado estava aí, eu falei para você olhar o carro. Um baita arranhado aqui de fora a fora. Defeito tem que ser oculto. O que seria um exemplo? Imagine que você compra o carro dessa pessoa. Defeito oculto, pessoal, é quando uma pessoa, vamos assim dizer, não consegue visivelmente perceber que aquela coisa, ou testando, não consegue imediatamente perceber que aquela coisa está viciada. Vou lá comprar o carro do cara, ele fala o seguinte, não, pode até dar uma volta no quarteirão e fazer o test drive. Eu vou dar uma volta no quarteirão, faço test drive, mas já tem um problema oculto no ar-condicionado. E estava um dia frio, não liguei o ar para testar. Aí, 3 dias depois, ou o ar até estava funcionando, mas 3 dias depois ele parou de funcionar, por um problema que já existia. Essa válvula aqui já está estragada faz tempo. Fala pro rapaz lá, eu levei no mecânico, rapaz, o ar parou de funcionar, essa válvula aqui já está com defeito há um tempão, você não trocou. Então, o primeiro ponto do vício redibitório é que seja um defeito oculto. E esse defeito oculto, pessoal, tem que tornar a coisa imprópria ao uso ou diminuir o valor dela. Porque se não acarretar no preço ou na utilização da coisa, não faz sentido. Tudo bem até aqui? Fechado, meus amigos? E aí, 2 pontos importantes. Tendo defeito oculto, a coisa se tornando imprópria para uso, aquela pessoa, o que ela pode exigir, né? A pessoa, meus amigos, ela pode exigir o desfazimento do contrato ou a diminuição do preço. Isso, efetivamente, a critério daquela pessoa que está alegando vício redibitório. Então, ou ela fala, vamos desfazer o contrato, ou vamos diminuir o preço. Artigo 442. Em vez de rejeitar a coisa, que é redibir a coisa, né? Redibindo o contrato, ou seja, desfazendo o contrato, pode o adquirente reclamar o abatimento no preço. Ou seja, falar, eu não quero redibir o contrato, eu não quero desfazer esse contrato, eu quero abater o preço. Tudo bem até aqui, meus amigos? Beleza? Agora, preste atenção no detalhe, eu vou ter uma aula de resolução de questões com vocês, eu vou até trazer essa questão para que a gente possa resolver, mas no exame 40 caiu o vício redibitório. E basicamente falava o seguinte, o que a parte vai ter que pagar para quem está alegando vício redibitório? Olha o que o artigo 443 do Código Civil traz. Fala o seguinte, se quem vendeu tinha o conhecimento do vício, ele tem que restituir o que recebeu mais perdas e danos. Isso, claro, se a parte quiser redimir o contrato. Se a parte quiser desfazer o contrato. Ele tem que restituir o que ele recebeu, mais perdas e danos. Se ele conhecia do vício. Aí o cara estava de má fé. Então, além do que você recebeu, você tem perdas e danos. Agora, pode ser que o cara também não sabia. Que o alienante não sabia. Se ele não sabia, pessoal, ele só desfaz o contrato. Ele restitui o valor, mas não tem perdas e danos. Então, para ter perdas e danos, vai depender se o alienante tinha conhecimento do vício ou se ele também não tinha conhecimento do vício. Porque pode ser que ele também não tinha. Ele fala, eu também não sabia, desculpe aí. O que você quer fazer? Quer devolver o carro? Eu pego de volta, sem problema. Mas eu não preciso pagar perdas e danos para ele. Agora, se eu sabia, se provar que eu sabia enquanto alienante, aí, além disso, eu tenho que efetivamente pagar perdas e danos. Beleza? Próximo passo que eu quero estudar com vocês nessa teoria geral, já com relação à fase contratual também, é a chamada resolução por onerosidade excessiva. Meus amigos, não sei porquê, mas estou aqui pensando que nas próximas provas, com certeza, eles vão cobrar sobre resolução por onerosidade excessiva, e aí eu reporto vocês aos artigos 478 e seguintes do nosso Código Civil. A resolução por onerosidade excessiva, pessoal, o próprio nome já nos remete, né? Fala o seguinte, é um contrato em que a obrigação se tornou excessivamente onerosa para uma outra. Olha só, para que você possa alegar a resolução por onerosidade excessiva, pauta-se pela chamada teoria da imprevisão. O que é isso? Um fato imprevisto posterior à celebração do contrato faz com que a obrigação de uma das partes se torne demasiadamente excessiva. Ou seja, acaba-se com o equilíbrio contratual. Aí, a outra parte pode falar o seguinte, olha, eu quero resolver esse contrato, ou a gente pode adequar os termos desse contrato, mas se não adequar os termos desse contrato, eu quero resolver esse contrato por onerosidade excessiva. Tudo bem, meus amigos? Vamos a alguns exemplos? Estamos, né, 2024 aí, daqui a pouco já 2025, a pandemia, e graças a Deus, apesar de ainda bastante gente ter, né, mas graças a Deus não é mais o que era em 2021, 2022. Mas naquela época, pessoal, 2021, 2022, muitos contratos tiveram desequilíbrio contratual, principalmente contrato de locação, que o GPM explodiu. O GPM era assim, 0,28 ao mês, no ano dava assim, pessoal, 2, 3, teve ano que o GPM bateu 30%, 40%, então assim, o cara pagava de repente R$1.000 de aluguel, no ano seguinte tava 1.500. Aí, o que as partes começaram a fazer no judiciário? Pleitear a resolução por onerosidade excessiva. Você trazer o reequilíbrio contratual, e no caso que muita gente pedia que a correção não fosse feita pelo GPM+, mas sim pelo IPCA, enfim, ou traz a ideia da resolução é ou traz o reequilíbrio contratual, ou a parte tem direito a pedir a sua resolução. Agora, a resolução por onerosidade excessiva só pode ser invocada nos contratos de execução continuada.
E a gente já estudou o que são os contratos de execução continuada. Não dá para você invocar uma resolução por onerosidade excessiva no contrato de execução imediata, porque execução imediata você cumpriu a obrigação, ponto final. Então é como eu estou exemplificando para vocês, num contrato de locação, por exemplo. Aí dá para você invocar isso. Porque pandemia, pessoal, imprevisão. Um fato totalmente imprevisto. Ninguém estava esperando a pandemia. Por exemplo, até início de 2020, ninguém quase nem falava disso. Então olha o que diz o 478. Nos contratos de execução continuada, tá? Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra em virtude de acontecimentos extraordinários imprevisíveis, então, pessoal, você tem que aprovar que a obrigação se tornou excessiva em virtude de fatos extraordinários, fatos imprevisíveis. Se é um fato previsível, gente, não há que se falar em revisão desse contrato, em resolução desse contrato. Poderá o devedor pedir a resolução do contrato, tá? Além de pedir a resolução, pessoal, até porque a gente pauta-se, né, pela continuidade da relação contratual, ao invés da resolução do contrato, a parte pode pedir, como eu disse para vocês, o reequilíbrio contratual. Ora, vamos reaver essa prestação, vamos lastrear um outro índice, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, geralmente, isso acaba acontecendo na prática e é o que está no artigo 479. A resolução pode ser evitada se a outra parte modificar efetivamente as condições do contrato. Foi o que aconteceu no caso da pandemia de Covid-19. Muitos locadores acabaram aceitando a não reajustar o contrato com base no IGPM, mas a reajustar o contrato com base no IPCA. Que é o índice de preço ao consumidor, né? E aí, meus amigos, o IPCA estava bem menor que o IGPM. Aí readequou o contrato, ponto final. Mas se porventura algum locador não quisesse, o locatário falou, vamos resolver isso aqui, e o cara conseguiria resolver sem pagar as multas contratuais que porventura fossem devidas. Porque a ideia do contrato é que se tem um equilíbrio contratual. Nenhum contrato pode gerar enriquecimento ilícito para outra parte. Agora, há contratos de maior risco, gente. Então, se você entra num contrato em que o risco é grande, não dá para você depois alegar a resolução por onerosidade excessiva, porque era previsível o risco. Tudo bem? Por exemplo, alguns contratos da construção civil, principalmente de incorporação, as incorporadoras oferecem não por preço fixo, mas lastreado a INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, fala pelo material de construção e tal. E aí se subiu o INCC, teve fato imprevisto. Não, simplesmente subiu, lei da oferta e procura, vai ter que arcar com isso. Então, pontos importantes. A obrigação tem que se tornado excessivamente onerosa, não só onerosa, porque se aumentou o preço, faz parte, excessivamente onerosa. Isso tem que ser acarretado por um fato extraordinário que era imprevisível. Aí a parte pode pedir a resolução ou ela pode pedir o reequilíbrio desta relação contratual. Beleza, pessoal? E esse foi mais um encontro aí, Direito Civil, no seu intensivo, em que pudemos conversar sobre a teoria geral dos contratos. Volto a dizer, ficando qualquer dúvida, ficando qualquer indagação, pode mandar lá para o meu Instagram, @surreljunior. Um grande abraço a todos vocês, bons estudos.